Olá, queridos amigos, amigas, seguidores. Hoje eu vou trazer um assunto que é patologias de corrosão. Então, pessoal, as perícias de corrosão têm se tornado muito comuns. E por que é que nós estamos tendo um aumento desse tipo de patologia? Eu imagino que pelo seguinte: principalmente o cobrimento das armaduras não está seguindo as especificações normativas, também a qualidade desses concretos, a qualidade do aço, mas principalmente porque as obras estão envelhecendo. E quando as obras envelhecem, elas fissuram, elas trincam. E essas trincas e fissuras, elas passam a receber, a recepcionar as águas de chuva. E essas águas começam a produzir um efeito que culmina com a corrosão. Ele chega até a corrosão. E como que é esse fenômeno? O concreto que está ali encobrindo a armadura, ele tem uma perda de pH, ele se torna ácido e aí inicia-se esse processo de corrosão com o aumento do volume do aço. Ele chega a aumentar 7 vezes. Isso é bom, esse é o lado bom, porque aí nós podemos perceber que aquela peça está corroendo. Ela também solta uma espécie de líquido, uma tinta amarelada, marrom, avermelhada, que é a cor típica da corrosão. Agora vejam vocês alguns fenômenos que têm acentuado essa patologia. Nós temos aqui, nas cidades grandes principalmente, as marquises. E eu faço uma previsão. Nós teremos em até 10 anos muitos problemas com as marquises dos prédios mais antigos, porque a vida útil do concreto é em torno de 60 anos. Mas as marquises, elas são peças estruturais que foram maquiadas, que foram escondidas. Então você tem uma marquise e você coloca uma propaganda. O que é que você está promovendo em termos físicos naquela peça estrutural? Primeiro, o aumento do calor, porque você forma uma bolha em volta daquela estrutura de concreto armado. Aquele ar ali no interior começa a cozinhar durante a exposição do sol. Segundo fator, um aumento muito grande da umidade. A água da chuva, que antes aquela peça fora projetada para escoar, agora com aquelas propagandas, permanece ali. E o que é que a água faz? Ela é a catalisadora desse fenômeno patológico da corrosão. E o terceiro fator, a propaganda esconde, ela oculta o fenômeno que seria perceptível a olho nu e agora provavelmente somente numa situação ou de colapso ou de rompimento, que não chega a ser um colapso, mas que vem a avisar o que é que está acontecendo. Então a corrosão, ela é uma espécie de inimiga que deveria ser visual, mas nos casos de marquise é uma inimiga oculta, que eu faço a previsão de que as marquises serão peças estruturais que trarão muitos problemas ao longo de 10 anos nas obras mais antigas. Um outro exemplo aqui de ocorrência acentuada de corrosão são as academias de natação. Você veja que uma academia de natação, ela tem todos os pressupostos aonde você consegue catalisar muito esse fenômeno. E geralmente necessitam de grandes vãos. Esses vãos normalmente
são de estruturas metálicas. Mas veja só, você tem o aquecimento da água. Esse calor, ele deve ser mantido ali. Todo proprietário de academia sabe disso, porque se perde o calor, é muito caro para aquecer novamente. Então eles fazem de tudo para manter aquele calor aprisionado, lógico, por uma questão até mesmo de racionalização, de custo, de economia. Um outro fator, a umidade nas academias de natação é absurdamente alta. O tempo todo fica pingando. E o terceiro fator, pessoal, olhem que interessante, o próprio tratamento da água, o tratamento químico da água, ele por si só é um baita de um catalisador. Então nós temos todas as condições necessárias para a promoção acentuada, avançada da corrosão. Então, se você é engenheiro civil ou arquiteto e pratica natação em uma academia cuja cobertura é de estrutura metálica, vou te dar uma dica. Converse com os proprietários e peça para fazer uma análise. E eu vou te falar onde que você vai encontrar os pontos com maior incidência de corrosão. Nas partes mais baixas da estrutura, nas soldas. Então, se essa estrutura metálica ela não tem manutenção anual com tintas específicas para afastar esse problema, bem provavelmente você localizará esses pontos de corrosão e aí, lógico, deve informar, tire fotografias e informe o proprietário. Eu digo, olha, aqui, nesse caso, já está necessitando de uma recuperação estrutural. Então, enquanto a manutenção é muito barata, a recuperação estrutural é cara e também pode criar aí o boato de que determinada estrutura está com problema. Eu tenho visto em academias de natação até mesmo peças de concreto, braços de concreto, que tem que ter manutenção anual, porque senão a corrosão é tão acentuada que aumenta muito o risco de colapso. E por fim, as cidades beira-praia, as cidades próximas aí a zonas marítimas ou que estão logo ali no litoral, elas têm esse fenômeno de corrosão muito acentuado. E as garagens dos prédios geralmente são em pilotis, o que agrava ainda mais, pois essas peças de concreto elas ficam muito expostas à salinidade, aos ventos, à umidade, e isso pode levar a um quadro corrosivo que poderá culminar com um colapso. Então, muita atenção nos pés dos pilares e no topo dos pilares dos pilotis. São eles que darão o indicativo de que aquela estrutura está necessitando, se não de uma intervenção imediata, mas pelo menos da análise de um profissional de perícia. Esse é o meu recado de hoje. Eu sou o professor Luciano Andrei Schadler, sou perito de engenharia e espero que você tenha gostado do vídeo. Curta, compartilhe, inscreva-se e acione o sininho de notificações.